Então, hoje nós vamos falar sobre Pedro. Como nós estivemos no nosso grupo de estudo, né? Quem está acompanhando, nós começamos falando de João, aí nós falamos primeiro de Jesus, o que João, a visão de João tinha de Jesus, depois nós falamos de João, estudamos as cartas de João, o Evangelho de João, estudamos tudo de João. Agora, era para terminar agora, mas assim, eu tinha que falar de Pedro hoje, nem que a gente ainda vá fazer mais um estudo de João essa semana, de Paulo, né? Nós vamos ver nas cartas de Paulo. Agora nós vamos falar de Pedro, né? E Pedro, gente, é só paulada na nossa cabeça, tá? É só paulada. Sabe uma coisa que a gente ouvia no Brasil quando era pequeno? Gente como a gente, Pedro é assim. Pedro tinha muitos defeitos, Pedro era semi-analfabeto, um grosseirão, na verdade, assim, sabe como fala? Casca grossa. Pensa num casca grossa, era Pedro. Pedro era surtado, não sei porque eu me identifico. Ele tinha uns rompentes assim, né? Os rompantes assim, né? E, no entanto, Pedro foi o que foi no reino, né? Então, primeiro, Pedro era pescador. E pescador é assim, é muito louco, porque pesca hoje para comer hoje, né? Então, o negócio é super imediatista. Na verdade, Pedro era uma pessoa muito rude, diz que ele era semi-analfabeto, um homem do mar. Eu nunca vivi no mar, então não sei como é que é um pescador, assim, nunca conheci. Os que eu conheço é aqueles que sai para pescar, a volta passa na peixaria, compra um peixe bem grandão e engana as mulheres que pescou, né? Isso é o que eu conheço de pescador. Mas o Pedro, ele trabalhava disso. E quando Jesus foi encontrar com ele, Jesus falou assim: vinde para ele, por irmão dele, né? E vou fazer pescador de homens. Então, eu acho muito legal isso, porque ele não falou assim: você é pescador, vinde que você vai ser presidente da República. Não. Ele falou: a sua habilidade vai ser útil para o reino de Deus, né? Então, embora hoje a gente não tenha um formato de estudo, mas é a minha praia, eu só sei fazer estudo, então vamos colocar assim, né? Qual é a sua profissão que você está colocando a serviço do reino, né? Jesus foi e falou: você vai ser pescador de homens. Pedro era casado. Então, eu acho muito legal algumas igrejas que, a Igreja Católica, por exemplo, que fundamentou a igreja em cima de Pedro e não permite que os padres se casem, porque Pedro era casado. Ai, Cátia, como é que você sabe? Jesus curou a sogra de Pedro. Quem tem sogra, casou. Aliás, pausa para uma piadinha. Pedro negou Jesus lá para frente porque Jesus curou a sogra dele, tá? Então, a gente vai entendendo o porquê das coisas, certo? Então, piadinha, viu, gente? Piadinha, porque Jesus cura a sogra de Pedro logo no comecinho e Pedro vai alegar lá no final. Só que Pedro, o que acontece? Ele foi se tornando, eram 12. Pedro foi se tornando, ele era impulsivo, mas ele foi se tornando chegado, sabe? A gente brinca dos membros da diretoria. Tanto que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, que estava, vocês sabem a história, né? A filha de Jairo estava lá morrendo, ele foi lá, parou no meio do caminho para curar a mulher com fluxo de sangue, e na hora que ele chegou lá tinha aquele cheiro de morte, todo mundo, e Jesus sabia que ia fazer um sobrenatural. Quem que ele chamou para entrar na sala? Não era o pessoal que estava chorando, o pessoal do Diz que Me Diz, nem os Tomé que duvida, não. Para presenciar um milagre, Jesus chamou aqueles que realmente tinham fé. Aí eu pergunto: você tem fé suficiente para presenciar um milagre? Quem presencia um milagre é só aquele que tem fé. E Pedro estava lá, na cura da filha de Jairo. Depois, Jesus pergunta assim, começaram a falar, né? E Jesus pergunta: e aí, quem vocês acham que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é enviado de Beelzebul, cada um falava uma coisa. Pedro foi o primeiro que falou: tu és o Cristo. E Jesus Cristo, pensa que Cristo é sobrenome. Não, o nome era Jesus. Cristo é a função. Cristo é aquele que se entrega. E Pedro foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Cristo, foi Pedro. Por quê? Porque ele andava junto. Ele conhecia as características. Aí, um dia, estava lá no barquinho, uma tempestade, Jesus estava fora do barco, chega de madrugada, e olha que só tinha homem naquele barco, e começaram a gritar, desesperado, viram Jesus, é fantasma, onde já se viu, um monte de marmanjo, vê Jesus que conhecia, achar que é fantasma, tá? E era tudo marmanjo, tudo com medo de fantasma.
12 babacas dentro de um barco com medo de um fantasma. E Jesus fala, não temas que sou eu. E Pedro fala assim, ok, se és tu mesmo, faça com que eu caminhe sobre as águas. E Jesus falou para ele assim, se você tem fé, venha. E Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre a palavra. Qual é a palavra de Jesus que ele está falando para você hoje e que você vai caminhar nela? Pedro não caminhou nas águas, tanto que quando ele teve medo e olhou para o lado, o que aconteceu? Ele começou a cair. Aí Jesus foi, pegou ele na mão e botou no barco. Aí vamos ver Facebook no domingo. Não, no sábado, isso deve ter sido uma sexta-feira, vamos chutar aí. No sábado, Facebook dos apóstolos. Gente, vocês não viram o que aconteceu? Tava uma chuva, não sei o quê, uma tempestade, um mar. Aí Pedro foi e andou, não afundou. Aí o Tiago falava, eu estava lá, eu vi. Todo mundo, eu vi, não sei o que. Eles tinham Facebook, tinha rede social, né? Aí Pedro, aí chega no domingo, Pedro levantou na igreja e falou assim, eu caminhei. Todos estão dizendo do milagre do outro, só que eu caminhei. Então eu pergunto para vocês outra coisa. Você está assistindo o milagre dos outros ou você está participando do milagre? O milagre está acontecendo na sua vida, tá? Todo mundo contando. É muito fácil você contar os milagres dos outros. E o seu? Você tem milagre para contar? Por que as coisas não estão acontecendo? Será que você não está caminhando na palavra do Senhor? Por isso que os milagres não acontecem na sua vida? Você vai pelo vento contrário, você vem pelo medo do barco, você tem medo de fantasma. Muitas vezes nós temos medo de fantasma. E é por isso que nós não caminhamos na palavra. E aí nós não vemos milagres. Qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor, assim como Pedro, para presenciar, não, viver o milagre? Enquanto todos os 11 apóstolos diziam, eu vi um homem caminhar sobre as águas. Pedro levantou e falou assim, eu caminhei sobre as águas. Qual testemunho aí é maior, tá? Ok. Aí, Jesus pega e fala para Pedro, um dia conversando, e começa a contar. Porque vai ser assim, a minha morte vai ser assim. Pedro chama ele no canto e fala, mestre, não fale isso. Gente, Pedro teve a cara de pau de reprovar Jesus. A Bíblia diz que Pedro reprovou Jesus nas palavras. Para de falar isso! E Jesus falou o quê? Cala a boca que é Satanás que está em você. Esse era Pedro, tá? Aí, Jesus foi para o monte para ser transfigurado. O que é transfigurado? Onde Jesus resplandeceu a graça e a glória do Senhor. E aí nós sabemos essa história, nós já conversamos sobre isso, que eles foram, ele pediu para os 3 irem, que era Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que estavam sempre com ele, pediu para ir lá, e apareceu quem? Moisés e Elias, e estava Jesus. Então nós já sabemos que esse momento foi a resposta de oração de Moisés, que Moisés queria ver a sua glória, e Moisés viu a glória de Deus, a perfeita glória de Deus, que era a vida de Jesus. E Jesus foi transfigurado. Você imagina Jesus transparecendo o brilho da glória do Pai. E Pedro estava lá. Pedro estava lá. Aquele homem semi-analfabeto, aquele homem rude, ele estava lá. Que foi da dura de Jesus, porque Jesus estava contando como ia morrer. Pedro estava lá, tá? Aí um dia Jesus estava passando e vi uma figueira que não deu fruto. Tem todo um estudo sobre esse episódio. Jesus falou, não tem fruto, então nada mais saia de ti. Foram para o caminho. Quando voltaram, Pedro olhou e falou assim, mas mestre, olha a figueira que você amaldiçoou, está seca. E Jesus pega e revela para Pedro o maior segredo da fé. Ele falou para Pedro o quê? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso Jesus falou para quem? Para quem? Para Pedro. O mesmo Pedro. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz essa figueira ressuscitar, mas você fala para esse monte, sai daqui e vai para outro lugar. Esse foi o maior segredo que Jesus podia falar sobre a fé. Ele falou para quem? Para Pedro. Aí Jesus está lá, já entrou em Jerusalém, Jesus está lá e ele vai fazer a jantinha com o povo e ele pega e vai lavar os pés dos discípulos.
Nós conhecemos essa história. Ele foi para lavar os pés. Pegou o jarro, pegou uma bacia, pegou uma toalha, porque lavar os pés era um ato de honra que você fazia para os seus convidados. Então, é assim, gente, lá não tinha asfalto. Todo mundo andava a pé. Imagina a cor do pé a hora que fulano chegava em casa e cansado. Então, é assim, entendeu? A Jo vem na minha casa, aí ela tá cansada, o que eu faço? Para recepcionar, eu ponho ela sentada numa cadeira confortável, pego uma bacia de água morninha, agora tem sais, né? Vai ver que já tinha sal lá, pedia pegar sal do Mar Morto, né? Punha a bacia de aguinha, deixava repousando, lavava e secava os pés. Isso era uma honraria para fazer para as pessoas, era valorizando o convidado. E Jesus fala, eu tenho que fazer isso. E Pedro falou, não, 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 não. Olha como Pedro é extremista. Pedro fala, não, 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 eu não sou digno de que o senhor lave o meu pé. Aí Jesus fala assim, cala a boca. Acho que Pedro, de vez em quando, Jesus surtava com Pedro. Pedro, cala a boca. Isso é para mostrar para você que eu, que sou o mestre, eu lavo pés, é assim que você tem que fazer com os outros. Ah, então joga água desde a cabeça. Pedro, é o pé. Então ou não faz nada, então já me dá banho, né? Então esse era Pedro. Então, né, me dá banho, Jesus. Pedro, você não entende, Pedro, você não entende. E aí, o que acontece? Jesus está lá com a turminha depois todo que ele fala lá, você vê lá em João, sobre a figueira, né, o sermão lá da figueira, e vão os soldados para matar Jesus, né? E os soldados vão para prender. E quando Pedro descobre o que é isso, o que Pedro faz? Pega uma espada e corta a orelha do soldado. Isso me faz lembrar um filminho, que até eu vou botar o link para vocês verem, que é muito antigo, que é o Exterminador do Futuro versus Jesus. Gente, é muito louco. Mostra, quem assistiu o filme Exterminador do Futuro, ele volta para consertar umas situações. Ele vai para o tempo de Jesus. E eu acho que ele era o Pedro, porque ele tinha que defender Jesus. A missão dele era defender. Tudo que ele fazia, Jesus tinha que dar dura nele. Cala a boca, que não é isso. Eu tenho que passar por isso. Eu vou achar o link e vou mandar para vocês. É muito divertido, você dá muito risada. Mas eu acho que Jesus perdia a paciência com Pedro às vezes, porque ele era intenso. Pedro era intenso. E aí, Jesus chegou para ele e falou assim, Pedro, está lá em Marcos 14, e fala assim, você é tão intenso, você assim, você vai me negar. Imagina que eu vou te negar. Imagina, quer dizer, estou 3 anos com você e já vi de tudo, eu sou membro, eu sou assim, ó, membro da diretoria, imagina que eu vou negar. E aí, quando Jesus é preso, o povo estava ali, vendo Jesus sendo preso, uma pega e fala, esse aí é um dos que ele... E ele nega 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, ele falou, eu não tenho nada a ver com eles. Ele ouviu o galo cantar. E aí diz que ele chorou amargamente. E tem um filme, que eu não sei qual que é que eu assisti, não sei se é A Paixão de Cristo, que mostra, quando Pedro termina de negar, Jesus só passa e olha. Gente, eu não queria ter essa olhada. Você imagina o poder daquele olhar. Foi aí que ele chorou amargamente. Na morte de Jesus, tiveram 2 pessoas que cometeram coisas graves contra ele. Primeiro foi Judas, que traiu, e Pedro negou. Para Deus existe pecadinho e pecadão? Não, tá? A falha foi a mesma. Qual é a diferença dos 2? Judas, quando descobriu o que fez, foi tentar consertar sozinho, devolver as moedas de prata, não conseguiu, ele foi lá e se enforcou. Pedro chorou amargamente, se arrependeu e voltou para Jesus. Então, qual é a sua atitude quando você pisa na bola? Porque pisar na bola a gente pisa toda vez, tá? Você foge de Jesus ou você corre para ele? Judas se enforcou, acabou a história de Judas aí. Ele se enforcou. E olha o que aconteceu com a vida de Pedro. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, aí passaram a noite chorando, a noite toda chorando, de manhã as mulheres foram para embalsamar o corpo, viram a gruta aberta, um anjo fora, e o anjo falando, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ai, gente, imagina o coração dessas mulheres vendo isso. Imagina, eu fico me imaginando tendo essa notícia. O anjo falou, vai e avisa para eles.
E elas foram e avisaram para quem? Para os discípulos, para os apóstolos que estavam reunidos chorando. Aí o que acontece? Sai Pedro e João correndo. Pedro já era meio velho e João era mais novinho. Foram os dois correndo. Quando chegaram lá na beirada, o túmulo estava aberto, João não teve coragem de entrar. João era mais jovem, tinha mais energia, ele conseguiu correr e chegar mais perto e ele não conseguiu entrar. Pedro veio devagar, mais atrás, porque já era meio velho, e quando ele chegou, ele entrou para ver. Então, o que acontece? Não importa ser jovem. Pedro era mais velho, mas Pedro tinha convivido tanto com Jesus, entendeu tanto a mensagem, que Pedro teve coragem de entrar para ver o milagre. Então, o que eu amo de Pedro é essa ousadia, sabe? Vou que vou. João, que era o apóstolo do amor, nós já estudamos tudo sobre ele, era um adolescente. Quando ele chegou, ele ficou com medo, impactado. E Pedro não tinha medo. Pedro não tinha medo. Pedro foi correndo atrasado e entrou e viu com os próprios olhos. Ele viu a glória. Quantas vezes Pedro viu a glória do Senhor porque ele teve coragem, porque ele estava ali. E aí depois Jesus ressuscita, chama ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pô, peraí, tá de brincadeira. 3 vezes. Aí ele ficou triste, porque ele achou que Jesus estava duvidando. E Jesus falou assim: em cima de você eu vou construir a minha igreja. E a Igreja de Cristo não é a igreja Assembleia de Deus, Metodista, Batista, Cristã do Brasil, Católica, não é nada disso. A Igreja de Cristo é aquela que foi constituída sobre os corajosos, sobre aqueles que têm coragem de ir com Jesus até as últimas consequências. A Igreja de Cristo somos nós que andamos na palavra dele. Aqueles que têm coragem de entrar no túmulo, aqueles que querem defender Jesus ao máximo, aqueles que quando descobrem o que é verdadeira unção, quer tomar banho, entendeu? A igreja de Cristo é essa, e Jesus construiu a igreja em cima de Pedro. Então, não é sobre a pessoa de Pedro, é sobre o temperamento de Pedro. É um temperamento que não tem pecado? Não, Pedro tinha pecado, Pedro pisou na bola, Pedro fez coisa errada, até o final Pedro fez. Pedro negou Jesus de medo das pessoas. E, no entanto, mesmo assim, Jesus falou: em cima de você eu vou constituir minha igreja. Então, um fato que eu me empolguei, que eu esqueci de falar, uma vez, Jesus estava a multiplicação a pesca maravilhosa. Olha que louco, isso serve para todas nós aqui, tá? Jesus chegou, estava o pessoal andando atrás, ele não sabia o que fazer. Quer dizer, sabia, né? Jesus sabia tudo, mas chegou, ó, vamos fazer o seguinte: chegou para Pedro, que estava no barquinho, e falou assim: me empresta o seu barco para eu pregar. Pedro pegou, não tinha pescado a noite inteira. Pedro emprestou o barco dele, que era o local de trabalho dele, para ser o púlpito de Jesus, para ser publicada a palavra do Senhor. Ele emprestou o local de trabalho dele para Jesus pregar a palavra. E o que aconteceu? O sobrenatural, porque já era meio-dia e Jesus falou: agora joga a rede. Não, mas você sabe que de dia não, mas pela tua palavra, porque ele já estava esperto, porque ele já tinha andado nas águas, né? Então ele falou assim: não, então na tua palavra eu vou. E diz que essa pesca abasteceu a cidade inteira, tanto que as redes não podiam suportar, porque ele emprestou o trabalho dele para que a palavra de Deus seja publicada. O que você está fazendo com o seu trabalho? O seu trabalho é onde você vive. Então, a igreja de Cristo, que somos nós, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai ser salva, é aquela igreja que foi constituída em cima da característica de Pedro. Um Pedro que peca, mas um Pedro que assume, um Pedro que é corajoso, um Pedro que é intenso, que está junto, que é digno de presenciar os milagres, que reconhece a voz de Jesus, não acha que é milagre, que é fantasma. Um que quer estar ali perto de todo jeito, que de repente corta a orelha de alguém, defende Jesus ao ponto de cortar a orelha do inimigo, Jesus tem que ir lá e colar a orelha de novo. Isso, em cima de Pedro, é que a igreja foi constituída. E o que eu quero deixar claro hoje aqui para a gente é que não é a pessoa de Pedro, é a personalidade de Pedro. E se você quer ser igreja que vai perdurar, se você quer ser igreja que faz realmente a vontade do Senhor, se você quer ser a igreja que vence, a igreja que vai acontecer o que for, e a igreja vai vencer, é a igreja que tem as características de Pedro.
tá? Enquanto a Igreja Católica colocou Pedro como o primeiro Papa, que não é verdade, tá? O primeiro Papa foi bem depois disso, mas deixa quieto, né? Então, o que acontece? Você tem que saber, a Igreja foi constituída em cima da característica de Pedro, e eu pergunto para mim e para você, nós estamos sendo dignos de ser chamado a Igreja de Cristo? Nós temos a ousadia de Pedro, a fé de Pedro, o dinamismo de Pedro, e nós temos o pecado também, mas a gente sabe administrar os pecados, assim como Pedro? Então, quando você pisa na bola, você foge de Deus ou você corre e pede perdão e a igreja vai ser edificada em cima de você? Então, a pergunta de hoje é essa: o quanto de Pedro que corre nas minhas veias? O quanto de Pedro eu posso dizer que eu assimilei da personalidade dele para fazer a igreja de Cristo fazer a diferença no mundo hoje? Amém.